acontece. Onde Jesus está, a vida das pessoas são transformadas. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está conosco. Porque o Senhor nos diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Oh, aleluia! Então, meu Deus, eu creio. Meu Pai, entrega este culto em tuas mãos. E tenho a certeza, meu Pai, do Senhor, que a vitória é nossa, que a vitória é certa e é do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode dar aquela para Jesus. Deus é bom. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Podeis vos assentar, vos acomodar. Glória a Deus. Gênesis capítulo 26. Vamos começar do começo. Gênesis e Apocalipse é um livro que ninguém precisa de ajuda. Pessoa que não achar esses dois livros, eu acho. Gênesis capítulo 26. Vamos ler os dois primeiros versículos. Depois nós vamos pular para o versículo 12. Olha o que diz aí, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. No versículo 12 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram a terra, encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram, ou seja, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço,
e não confiaram por ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa ministração hoje é perseverando em prosperar. Você veja que o Isaac, ele perseverou na escavação de um poço, né? Nós sabemos que poço é a única construção que começa de cima para baixo, né? Um poço, irmãos, até ele brotar água, ele tem que ser alcançado por lençol freático. O lençol freático é o rio que corre por debaixo da terra. E aquela água, para ser considerada potável, ele tem que cavar o poço no mínimo a 30 metros de distância de uma fossa e 2 quilômetros de distância do mar, né? Para que não haja contaminação e seja uma água para consumo humano e até mesmo de animal. E você vê, irmãos, que a Bíblia diz que Isaac, ele cresceu muito e o que? Prosperou. E ele tinha o que? Muitos animais, né? Ele tinha vaca, tinha boi, tinha camelo, tinha cavalo, tinha muita gente, muitos servos. Então, automaticamente, ele precisava de muito o quê? Muita água. Então, irmão, você veja que o inimigo estava atacando Isaac naquilo que ele estava precisando, que era água. Como é que ele ia sustentar tantos animais sem ter de onde tirar? Então, irmão, você veja que trazendo aqui para o dia de hoje para a gente, muitas vezes nós temos prosperado, temos sido abençoados, mas o inimigo, ele procura o quê? Nos atacar naquilo que nós ainda estamos precisando, que nós estamos necessitando. Então, como fala aí, irmãos, em Gênesis 26, muitas vezes, irmão, a fome ou dificuldade nos leva a lugares ou querer buscar recursos com pessoas indevidas. Por causa do quê? Da necessidade. Quantas vezes a pessoa tem uma necessidade de dinheiro, ela recorre para pegar um empréstimo bancário. E ainda pior, ela recorre para quem? O agiota. E o agiota cigano ainda, né? Então, irmãos, uma coisa que uma pessoa ela não ora ao Senhor, ela não apresenta a Deus as suas dificuldades. Porque quem foi que falou com Isaac no verso 1 e 2? Não foi o Senhor? Que foi que o Senhor disse para Isaac? No verso 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu. Por que, irmãos, o Senhor apareceu a Isaac? Porque o Senhor era com Isaac. E o Senhor, irmãos, que foi com Isaac, que recebe a promessa por causa de seu pai Abraão e que se estende até Jacó, é o mesmo Senhor que nós servimos hoje. É o mesmo Senhor, irmãos, que vai prover na nossa vida. Mas eu tenho que invocar o nome do Senhor. Eu tenho que apresentar as minhas causas a Deus antes de tomar qualquer atitude ou falar qualquer coisa. Isaac, irmãos, ele tinha necessidade porque o capítulo aqui, o versículo de número 1 diz que havia o que na terra? Fome. Fome é o quê? Necessidade. Qual é a sua necessidade? Do que você está padecendo? Do que você está sendo
está tendo precisão. Mas, irmãos, uma coisa é certa: perseverar. Isaac, ele primeiro obedece à voz do Senhor. Não desças a terra do Egito. Porque o pai dele, Abraão, fez isso. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala que Abraão desceu para o Egito por causa da fome na terra. E Abraão teve problema lá com o faraó por causa de Sara. Porque a Bíblia diz que Sara era formosa às vistas. E os egípcios criaram o quê? Então, irmão, você veja que Isaac, nós não lemos os versículos que eu pulei, mas ia passar o quê? Pelo mesmo problema. Irmãos, o primeiro ponto da nossa ministração é: ouça a voz de Deus e tudo me vai bem. Abra sua Bíblia em 3 de João, 3 Epístola, deixe marcado aí, viu, em Gênesis 26. 3 Epístola de João, no número 1, a partir do primeiro verso. Já lá quase no finalzinho da Bíblia. Não é a primeira epístola, não, é a terceira epístola. 3 epístola de João, de número 1, o capítulo. Capítulo não, que não tem capítulo. Só o verso. 3 epístola de João, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao 4º verso. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo, ou não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam onde? Na verdade. Irmão, anda na verdade. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus anda na verdade. Quem anda de Deus anda com a verdade. Porque quando nós andamos com a verdade, tudo nos vai o quê? Bem. Ah, pastor, mas não está bem não, mas vai ficar. No mundo tereis aflições, mas tem o quê? Ânimo. Tem que ter ânimo. Irmão, ninguém te prometeu facilidade. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, mas não disse que ia ser fácil você trilhar por esse caminho, não. Jesus é o caminho, ele não é o ponto de chegada. Você, por isso que no livro do Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim, que é que vai receber? Uma coroa. Mas tem que ter o quê? Perseverança. O caminho, irmão, pode ser doloroso, pode ser bonito, mas nós não podemos desistir. Isaac cavou quantos poços? 3. Cavar um poço, irmão, quem já cavou um buraco? Eu cavei um buraco de 1,5 metros. Eu pensei que não ia acabar nunca na vida. A mão ardia, parecendo que eu tinha tomado um carne boa. Falta de quê? Susto. O padrinho de minha esposa estava fazendo a construção e eu olha, aquela de bom samaritano, vou te ajudar. E arrependimento. Se eu pudesse voltar no tempo, eu me diria, não tinha aqui para aquela frase. Ele é gente boa, até mereci tudo. Era para dizer, rapaz, vou te dar um dinheiro aí, eu chamo alguém, eu vou pagar para ajudar você. Porque, irmãos, para cavar 1,5 metros que ele ia fazer uma construção, estava cavando para levantar a coluna, fazer essa barra e levantar a coluna. 1,5 metros. Um poço, irmãos, ele tinha que ter no mínimo
sei contar vocês, mas eu já vi um poço. Eu fui uma vez, eu fui convidado para ir em Dias d'Ávila. Alguém aqui já foi em Dias d'Ávila? Isso só eu, né? E quando eu cheguei lá nessa casa, era um sítio, muito agradável o ambiente. E aí o cara pegou e me mostrou ao poço que eu cavei, eu e minha esposa. Irmãos, quando eu olhei assim para o poço lá embaixo, chega a estar vertigem das vistas. Você não enxergava o final do poço, não. Aí eu digo, como é que essa água está subindo? Ele disse, tem uma bomba saco lá embaixo, está dentro do rio. Aí essa bomba joga água para aqui para cima, cai lá em cima do tanque da minha casa. Eu tomei banho de água mineral. Eu bebi água e tomei banho de água mineral. Não foi somente o Roberto Carlos. Eu tomei banho de água mineral. E eu fiquei impressionado com a fundura do poço. Porque o poço começou largo e ele ia afinando. E eu fiquei preocupado, digo, rapaz, como é que você foi cavando isso aí? Ele disse, não, descia, e fui cavando, foi ficando no fundo, e eu tirava a terra, quando eu puxava para cima, eu tirava a terra, quando eu puxava para cima. Eu não vou nem apertar a mão de sua mulher, senão ela vai quebrar minha mão, porque a mulher é forte. E aí, irmãos, ele cavou o poço e estava usufruindo, ele não paga água para casa, ele não gasta dinheiro para casa, ele bebe e toma banho de água mineral. Mas para ele usufruir disso não foi, e ainda ele estava correndo o risco de quê? Morrer soterrado. Eu disse, como foi você foi fazer? Ele disse, não, e a coisa que foi ficando fundo, eu fui escorando as paredes. E aí depois ele foi fazendo o trabalho de ir amarrando a parede para ele não morrer soterrado. Eu não sei qual foi a logística que ele usou, para dizer que o poço está lá. Ele usufrui da água mineral. Então, irmão, você vê que ele perseverou para ele ter um conforto, para ele ter algo que nem eu nem você podemos usufruir. Se a gente quiser, a gente compra. E ainda tenho dúvida dessa qualidade dessa água. Ele pega diretamente da fonte. Então, irmão, você vê que ele perseverou em algo que ele quis, que seria uma benfeitoria para a vida dele. E a gente, irmãos, tem aberto mão, tem desistido, porque a gente está achando que está difícil, que está complicado. Mas a gente precisa o quê? Não somente perseverar, mas perseverar na verdade. Porque tem gente que quer perseverar com mentira. Se tem mentira, irmão, o diabo está nele. Quando tem mentira, Zé está participando da consultoria. Irmão, tem que tirar mentira. Tem que tirar mentira. Falar a verdade. Porque eu quero que tem em você verdade. Verdade, irmão. Ah, eu quero falar, então fique calado. Mas também não minta. Você tem as três opções. Na verdade, duas. Falar a verdade ou ficar calado. Agora, mentira. A nossa boca é um manancial de águas vivas. E nela tem que sair o quê? Água doce. Não pode, irmãos, do mesmo manancial sair água doce e água salobra. E piorou, irmão, quando se mente para agradar os outros. Você se compromete com Deus, você pega para agradar até aquela pessoa que não tem nem consideração por você, que nem te respeita. Uma pessoa que só quer você para se beneficiar, mas na hora que não tem um benefício também não serve. Então, irmão, como é que fecha essa conta? Como é que essa matemática vai dar certo? É uma matemática, irmãos, que só está sendo menos para você. Fica misericórdia. Vamos para a página 26 de novo. O segundo ponto, irmãos, não se preocupe, os invejosos não vão te invejar. Por mais alto que seja a construção,
ela também começa na onde? Olha o que está escrito em Gênesis mesmo no verso 24 do capítulo 26. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão. Quem é que vai abençoar? Deus. É o Senhor que te abençoa. O Senhor teu Deus, Ele te abençoa com todas as sortes de bênçãos. Você já é abençoado. Então, irmãos, o prédio, por mais alto que ele seja, ele começou no dia de baixo, ele começou no chão. Na verdade, ele começou abaixo do chão. É no negativo, né? Se a gente for colocar como se fosse temperatura, ele foi abaixo de zero. Porque teve que fazer um furo muito fundo para poder. Quanto mais fundo é o buraco, maior se dá a oportunidade da construção. Então, irmãos, não adianta você achar que as coisas. Irmão, quando as coisas vêm fáceis, a gente tem um provérbio popular que diz o que sobre isso? A irmã já disse: o que vai fácil, vem fácil. Tem outro. O da laranja. Pois é, laranja madura na beira da estrada, tá bichada, ou tem marimbondo. Mas marimbondo não é bicho, tá bom? Ela está bichada do mesmo jeito, né? Está bichada 2 vezes. Tem mais uma, né? Quantas bolas é demais? O cego tem gente que usa o sangue. Então, você deveria ir por baixo da rua desses provérbios que nós usamos, que servem de um sinal de alerta quando o negócio não é. Irmãos, eu aprendi essa frase e carrego mais forte. Quanto algo tem de graça, é porque o preço
no verso 12: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-se, ou seja, cresceu, desenvolveu o varão, e ia se engrandecendo mais ainda, se tornou muito grande.
não